Vamos lá, a gente vai ver agora como é que funciona o gráfico de uma função quadrática. Então observe que quando nós estudamos a função afim, eu falei para vocês que o tipo de gráfico de uma função afim, de uma função do primeiro grau, é uma reta. O gráfico de uma função de primeiro grau, ela é uma reta. Já o gráfico de uma função quadrática, ela é uma curva. Como diz aí, né, na introdução, ele diz o seguinte, ó, o gráfico da função quadrática é uma curva chamada de parábola, certo? Então, esses gráficos, eles são chamados, essas curvas, certo? Esses gráficos que é formado essas curvas, elas são chamadas de parábola, certo? E aí, o mesmo critério, certo? Que a gente forma um gráfico, certo? De uma função do primeiro grau, a gente também funciona para uma equação, uma função do segundo grau. Digamos o seguinte, sempre, o que é que nós temos aqui? Ele vai dar uma fórmula matemática, certo? Ou seja, ó, para construirmos o gráfico de uma função quadrática, inicialmente atribuímos alguns valores para x. Pronto. Do mesmo jeito que fizemos lá na função afim, também será feito aqui. Eles vão atribuir uns valores para x, e aí a gente vai substituir o x por esses valores que foram dados e encontrar os valores para y, que no caso pode ser chamado de fx. Então, eu coloquei apenas dois exemplos aqui com uma curva, com essa parábola, uma curva voltada para cima e uma curva voltada para baixo, só para a gente ver a diferença de uma para a outra aqui. Observe o seguinte, na letra A fórmula matemática, ele fez o seguinte, é essa aqui, fx é igual a x ao quadrado. E aí, pessoal, ele me deu esses valores para x. Então, observe o seguinte, se eu já tenho os valores para x, então eu vou ter que encontrar os valores para y. Então, vou fazer aqui pelo menos uns 2, uns 3 aqui, para a gente ver como é que funciona. Veja só, eu tenho a função f de x, ela foi dada por x ao quadrado. Isso quer dizer que, para mim, achar o valor de fx, o que é que eu tenho que fazer? Eu substituo x, esse f de x aqui, eu substituo pelo valor que já foi dado, então eu vou substituir aqui por menos 3, certo? E aí, como eu substituí esse x que está dentro do parênteses por menos 3, eu vou também aqui na fórmula D, então vai ficar, ó, menos 3 elevado ao quadrado. E aí a gente já sabe que menos 3 ao quadrado é 9. Então, f menos 3, ou seja, x, quando x for menos 3, f de x ou y é igual a 9. Aí depois eu faço a mesma coisa, ó. F de x é igual a x ao quadrado. Agora eu vou substituir x por menos 2. Então, eu substituo aqui dentro do parênteses, coloco menos 2 dentro do parênteses, substituo aqui o x ao quadrado, que vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, e menos 2 elevado ao quadrado quer dizer que é 4. Ou seja, quando eu substituí o x por menos 2, o resultado deu 4. O fx deu 4. E o último exemplozinho aqui nós temos f de x é igual a x ao quadrado, então a fórmula matemática sempre vai ser a mesma. E aí eu tenho, ó, substituindo o fx agora por menos 1, então vai ficar f menos 1 é igual a menos 1 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que menos 1 ao quadrado é igual a 1 positivo, então vai ficar menos 1 é igual a 1. E aí, substituindo o x por 0, 0 elevado ao quadrado dá 0, 1 positivo elevado ao quadrado dá 1, 2 positivo elevado ao quadrado é igual a 4. Se eu quiser colocar mais um número aqui, digamos que eu queira aqui colocar mais um número aqui, um 3, se ele me deu aqui um 3, digamos, aqui é 3. Quando eu substituir x por 3, 3 ao quadrado é igual a 9, certo? Então, depois disso aqui, que a gente encontrou os valores para de fx, então observe que os valores de x, ele vai atribuir, e aí a gente vai substituir esses valores pelos números que foi dado e a gente vai encontrar os valores de y. Depois é só a gente marcar no nosso plano cartesiano, certo? Então,
observe que o primeiro par ordenado que eu tenho é menos 3 do x e 9 do y positivo. Então eu pego aqui, ó, menos 3 e ligo lá para o 9, certo? Então lá o pontinho lá, ó, no cantinho lá, quando eu ligar para o 9, certo? Depois eu tenho menos 2 e 4, aí eu venho aqui, ó, menos 2 do x, 4 do y, menos 1 e 1, então aqui está o menos 1 e 1 positivo, então lembrando que no encontro, certo, das coordenadas, a gente sempre vai fazer um pontinho, certo? E aí vamos marcando. Depois o que é que nós temos que fazer? Ligar esses pontos aqui, certo? Então observe aqui, ó. Observe que esse ponto 0 marcado aqui é porque aqui tem um 0 e 0, 0 do x e 0 do y. Então quando os dois, certo? Os dois números do par ordenado for 0, eu marco aqui no encontro das duas retas, certo, pessoal? Então, ó, quando eu ligo aqui, ó, fica uma parábola. É por isso que ela é chamada de parábola. Sempre a equação, uma função do segundo grau, ela vai ser uma parábola. E observe o seguinte: essa parábola, ela é voltada para cima, certo? Ou seja, ela está com a boca aberta para cima. O que é que faz com que essa parábola fique com essa curva voltada para cima? É por causa, pessoal, do valor de A, x ao quadrado. Ó, quando eu escrevo x ao quadrado, o coeficiente, a gente já sabe que x ao quadrado, o coeficiente é A. E nesse caso aqui, o coeficiente de A é igual a 1. Então isso quer dizer que A é maior do que 0. Ou seja, toda vez que o valor de x ao quadrado for um número positivo, ele é maior que 0. E aí essa parábola, ela vai ser voltada para cima, certo? Então mais na frente a gente vai ver lá outros detalhes, mas é bom a gente já ir frisando isso para vocês aí. Eu não coloquei o exemplo B, porque o exemplo B praticamente é a mesma coisa do exemplo A. Ou seja, mesma coisa como, observe que o exemplo B, o coeficiente de A, que é x ao quadrado, ele é um número positivo também, certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu dei um exemplo, certo? Eu coloquei um exemplo com A positivo e também coloquei outro exemplo com A negativo, que isso é para a gente saber a questão da parábola, certo? Quando é que ela é voltada para cima ou voltada para baixo. Essa parábola, essa curva, como a gente costuma chamar, essa curva, ela tem um nome específico, que é a tal da concavidade. É por isso que geralmente vocês irão encontrar com concavidade voltada para cima, então é a curva quando for voltada para cima. E a concavidade voltada para baixo quando ela for para baixo, quando a curva for feita para baixo. Então observe que no exemplo C eu tenho a seguinte forma: f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x. Agora observe que os valores de x que foram dados foram menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então isso aí sempre vai ser colocado. Então ele sempre vai me dar esses valores para aqui. O que é que nós temos que fazer? Apenas substituir o x por esses valores e encontrar os valores do fx. Lembrando que fx é a mesma coisa que y, certo? Então observe que depois que a gente encontra pares ordenados, a gente marca os pontos no nosso plano cartesiano e aí depois a gente liga esses pontos. Então observe que nesse primeiro exemplo nós temos uma concavidade, voltada para cima, certo? Por quê? Porque o valor de A é positivo. Toda vez que o valor de A for positivo, ou seja, toda vez que o valor da incógnita que estiver elevado ao quadrado for um número positivo, essa concavidade, essa curva, ela é voltada para cima. Já como no exemplo C, o valor de A é negativo, menos x ao quadrado, ou seja, menos x ao quadrado, o valor de A é quem? Menos 1. E toda vez que o valor de A for negativo é porque o A é menor que 0. Então, toda vez que o A for menor que 0, a nossa concavidade ela é voltada para baixo, certo? Isso é muito simples para a gente identificar. Então, essa concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, ela vai depender do coeficiente de A, certo? Então, veja só aí, mas o que é que nós temos aqui? Então, observe que nós temos aí, ó,
o que eu acabei de falar do coeficiente A, ele diz, ó, é pelo valor do coeficiente A que determinamos se a parábola tem sua concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Isso foi o que nós acabamos de ver, certo, pessoal? Ó, quando o valor de A for positivo, a parábola terá sua concavidade voltada para cima, certo? Então, positivo ela é voltada para cima. Quando o valor de A for negativo, a parábola terá sua concavidade voltada para baixo, certo? Aí eles ainda colocaram aí até uma brincadeira da seguinte forma, ó. Uma forma menômica é lembrar um rostinho feliz e um rostinho triste. Então, observe que no primeiro exemplo ele colocou um rostinho alegre aí, o A maior que 0, certo? E no outro um rostinho triste, que é concavidade voltada para baixo, um rostinho triste quando A é menor que 0. Então eles colocaram aí, quando A maior que 0, o rosto está feliz e a concavidade é voltada para cima, certo? Quando A é menor que 0, o rosto está triste e a concavidade é voltada para baixo. Exemplo, aí tem letra A, f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então observe que quando eu escrevo x ao quadrado mais 2x mais 1, observe que o coeficiente de A é 1 e 1 é positivo, certo? Então a concavidade será voltada para cima. E no B eu tenho f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 2x mais 1, aí ele tem o coeficiente de A é igual a menos 2. Então, como A é menor que 0, a concavidade da parábola será voltada para baixo. Pronto, isso aí não tem segredo, isso é simplesmente isso aí, certo? Então vamos ver agora como é que funciona aí a questão do valor, para a gente identificar esses valores através desses gráficos. Pronto? Veja só, pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha nas raízes da função quadrada. Então, essas raízes, ela pode ser trabalhada, observadas através desse gráfico. Então, observe o seguinte, nós temos 3 casos a observar. No primeiro caso, quando delta for maior que 0, a gente já aprendeu da seguinte forma: quando delta for um número positivo maior que 0, a nossa equação, a nossa função do segundo grau, ela terá 2 valores, o x1 e o x2, 2 valores distintos, certo, pessoal? Então observe que quando o delta for maior que 0, nós temos o x1, que é menos d menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e o x2, que é menos d mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí observe agora os 2 tipos de gráfico que nós temos. Lembrando que, observe que, para nós analisarmos, só precisamos do eixo do x. Observe que a gente só tem o eixo do x aqui, certo? Então, observe que, se o coeficiente de A for maior do que 0, for um número positivo, a gente já sabe que essa concavidade ela é voltada para baixo, certo? Ela é voltada para cima, certo? Então essa curva ela é voltada para baixo, certo, pessoal? Então essa concavidade ela é voltada para baixo. E essa curva, essa concavidade, ela vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes. Por quê? Porque a gente tem 2 valores, tem o valor de x1 e tem o valor de x2. Então toda vez que o valor de A for positivo, a concavidade ela é voltada para baixo, cortando o eixo x em dois pontos diferentes, onde é o valor do x1 e o valor do x2. Se o valor de A for menor que 0, aí a nossa concavidade ela é voltada para cima, mas também ela vai cortar o eixo x em 2 pontos diferentes. Por que isso? Porque toda vez que o delta ele for um número positivo, a nossa função ela terá 2 valores, o x1 e o x2, ou seja, 2 valores distintos, certo, pessoal? Agora a gente vai ver no segundo caso, quando o delta for igual a 0. Ora, quando o delta é igual a 0, na função que a gente resolve, a gente observa que o valor de x1
é a mesma coisa do x2, eles são iguais. Então observe que quando o delta for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima, certo? A mesma coisa. E quando for menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Mas observe o seguinte: essa concavidade, esse gráfico, ela toca o eixo x em um único ponto, certo? Que a gente diz que tangencia, só apenas tocam num único ponto. Por que ela toca em um único ponto? Porque o valor de x1 é igual ao valor de x2, ou seja, quando o delta é igual a zero, os valores de x1 e x2 são iguais. Então ela toca o gráfico do x em um único ponto, certo? Então toda vez que for maior do que zero, certo? A for maior do que zero, a concavidade aqui vai estar voltada para cima, certo? E se for menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. E assim a gente vai observando que quando o delta for igual a zero, o gráfico, essa concavidade, ela toca o eixo x em apenas um ponto. Isso é porque a gente tem os valores de x1 e x2 em um único, as raízes iguais, certo? E no terceiro caso, pessoal, observe que aqui ele diz, ó, delta é menor que zero. Ora, observe o seguinte: quando o delta for menor que zero, o valor do delta é um número negativo. Isso quer dizer que não tem solução dentro das raízes, ou seja, dentro do conjunto dos números reais. A equação, a função, ela não tem solução. Então, se ela não tem solução, ela não toca o eixo x. Então, observe que ela fica distante, certo? Então, eu tenho aqui uma concavidade voltada para baixo e uma concavidade aqui voltada para cima. Mas em nenhum desses dois casos ela está tocando esse eixo x. Por que ela não toca o eixo x? Porque quando o delta é um número negativo, a função ela não tem solução dentro do conjunto dos números reais, ou seja, ela não toca o eixo do x. Então ela vai passar, certo, longe do eixo, então ela não vai tocar em lugar nenhum. Então sempre delta maior que zero, o nosso gráfico tocará o eixo x em dois pontos diferentes. Delta igual a zero, ele tocará o eixo x apenas em um ponto. Se o delta for menor que zero, ele não toca o eixo x de jeito nenhum, é porque a função não tem solução, certo? Agora observe aqui, como é que a gente vê essas coordenadas, do que são coordenadas do verbo. Pessoal, observe que ele diz aí, ó, as coordenadas do vértice da parábola são dadas por, nós temos duas formas, o xv, certo? Que é dado por menos b sobre 2a, e o yv, que é dado por menos delta sobre 4a. Então, como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Então, aqui eu tenho o eixo y, né, o horizontal, aqui eu tenho o eixo x, que é eu tenho o eixo y, o vertical, o eixo x, que é o horizontal. Então observe o seguinte, ó, quando você faz uma parábola, pessoal, certo? Tanto faz ela ser voltada para cima, ou então ela pode ser voltada para baixo. Observe o seguinte, ela tem um certo ponto, certo? Tem um certo ponto que, observe que eu estou aqui, aí eu venho descendo. Quando chega nesse ponto, ela para de descer e começa a subir. Isso aqui é que dá o nome de vértice. Ela é representada pela letra B. A mesma coisa se ela for voltada para baixo. Ela vai subindo, quando chega em um certo ponto também, ela para de subir e começa a descer. Então isso aqui é chamado de vértice da parábola. Então como é que a gente encontra esse vértice da parábola? Usando essas duas fórmulas, achando o valor de xv. Para achar o valor de xv é menos b sobre 2a, certo? É só pegar o coeficiente de b e resolver isso aqui, substituir o b, certo, pelo coeficiente dele, substitui o a pelo coeficiente dele, encontra o valor. O yv é o valor do delta menos o valor do delta dividido por 4a, certo? E aí ele é representado da seguinte forma: a gente tem um par ordenado onde esse v significa vértice, e aí o resultado que sair de menos b sobre 2a a gente vai colocar primeiro, que é o valor de x, e o resultado de menos delta sobre 4a a gente coloca dentro do parênteses, faz o nosso par ordenado, certo? Então isso aí é muito simples. Então na próxima aula a gente vai corrigir as atividades que ficou para corrigir e até a próxima, certo, pessoal? Tranquilo?
Falou.